Então, então você está aprendendo pré-cálculo e muito provavelmente você tem uma apostila na faculdade, na escola, que fala sobre isso, né? É que aqui, eu não sei dizer, tipo assim, ela, pra falar bem a verdade, minha professora, ela não é das melhores. Aham. Então, ela nem dá o nome da unidade que a gente está. Por exemplo, eu não faço a menor ideia da unidade, que o nome dessa unidade. Tipo, eu só sei que é coisa de Não seria isso aqui, ó? cosine, sine. Isso daí é pré-cálculo, mas eu não sei o nome da unidade. É tipo 5.1b, eu só sei isso. Ah, tá. É. Entendi. Porque assim, eu dou aula para uma menina, bem, dou aula para várias, na verdade, mas tem uma em Uhum. especial que ela estuda para o IB, que é uma prova bem específica que envolve cálculo aí dos Uhum. Estados Unidos. Sim, E nossa. É. não sei se tu já viu a prova. Minha amiga faz IB. Na minha escola não tem IB. Na escola da minha amiga tem, ela já fez. Pois é. E daí lá nós temos um livro de cálculo básico, assim, que eu acho que está no contexto da tua escola, sabe? Então talvez a Sim. gente pudesse seguir o conteúdo por lá. Sim, Mas é que assim, talvez. pré-cálculo é uma coisa muito genérica, sabe? Uhum. Então, sei lá, o que tua professora pode achar que seja para cálculo, eu acho que não é, e assim vai. Então, por isso que seria bom seguir por um mesmo conteúdo, entende? Uhum. Por isso que eu falei bastante de mandar o conteúdo. Não que eu não domine, eu sei resolver essas contas aí. Uhum. O problema é que eu preciso seguir um material para tu se sentir, sabe, pés no chão, Sim. sacou? É. Então, esse é o Não, problema. Por exemplo, eu vou te mostrar o livro do IB que eu uso com a moça aqui, ó, a Sim, sem problema. Natália. Deixa eu me mostrar só um segundinho. Ah, está aqui, olha só. Esse é o livro que eu uso, ele é bom até. Eu acho ele meio mecânico, Uhum. mas ele é bom. E, né, For Use IB Diploma Program, lá tem bastante coisa de cálculo. Uhum. E aqui nós temos um sumário onde mostra, né, algumas coisas que, bem, tem toda a matemática de médio aqui no Brasil. Sim. E tem uma parte de functions. Bem, Uhum. aqui em especial ainda a gente não vê cálculo especificamente. Pô, eu tenho que pedir para ela outra hora. Vou pedir para Não, sem ela o problema. livro dela É, outra eu hora. Mas, vou. bem, Eu diga, vou ver esse livro, porque se for me ajudar, seria bom. Porque a gente não tem esse negócio de livro. E, sério? não, a gente não usa livro para essas coisas. Não usa. Eita. Pois é. Pois é, bem, é que quando, por exemplo, a gente procura uma possível de pré-cálculo no contexto do Brasil aqui, é umas Uhum. matemática que eu acho que não são tão básicas, sabe, assim, Sim. como as que estão aqui. Mas de toda Uhum. forma, essa lista foi você que fez? Alguém que fez para você? Como é que é? Essa, no caso, a gente tinha essa ficha. E só que eu tive que entregar ela. Eu fiz 2 exercícios dessa ficha, porque eu não entendia nada. Mas essa daí é a correção dela. E como eu não tinha ficha, eu falei, vou mandar isso pra ele, porque mesmo com a correção dela, tipo, mostrando o trabalho dela, eu ainda não entendi bem. Certo. Ainda não Bem, entendi bem. não tem problema, vamos lá. É que assim, é uma coisa muito específica, veja. Uhum, Pré-cálculo eu entendo que é trigonometria, séries, potência, função, uhum. quadrática, exponencial, logarítmica, sabe? É toda a matéria do ensino médio, Sim. na prática. Agora, se a gente tiver que ver toda a matéria do ensino médio, Uhum, daí a gente tem um programinha que eu posso seguir contigo aqui. Eu estou fazendo isso com vários alunos que estão indo para cursos de faculdade, tanto no Brasil quanto fora. sim. Então, bem, é que eu preciso de um pouco mais de base do que eles estão te cobrando aí, tá? Então, tudo Sim, que tu é. puder me mandar eventualmente para eu me localizar ajuda. Mas, por Sim, exemplo, vamos mano. fazer essa conta aqui. Essa conta aqui Uhum. é. Hoje, por exemplo, a gente aprendeu eu, deixa eu tentar traduzir. As leis do seno, não sei como vocês falam Pode em português. falar em inglês, não tem Ah, problema. você Não. fala. Então tá, tipo, like the law in the signs. Então, Ok. tipo, Então, isso a gente aprendeu São, hoje. uhum. Lei dos senos é uma propriedade dentro de um triângulo, tem uma bolinha também, tem o Isso, raio. exato. Que eu tenho que fazer os lados, aí tem o A, Isso coisa de você triângulo. viu na turma de pré-cálculo. Isso, hoje eu vi na escola com a minha professora. Isso, Então ela você está ensinou. vendo trigonometria. Você começou esse curso faz quanto tempo? Então, eu comecei. Aqui a nossa escola do ano, ele começa em agosto, certo? Então, a minha classe inteira é de pré-cálculo. Então, eu vou ter pré-cálculo de agora, de agosto até maio, que é um ano inteiro dessa classe. Então, eu comecei essa parte do seno e cosine com o Unit Circle.
Uhum. Entendeu? Aí isso a gente começou, tipo, uns 2 meses atrás. Que também já me deu uma trabalheira. Minha professora foi zero ajuda. Tive que correr atrás e perguntar para os outros professores. E Certo. Então a gente tem que ver bastante trigonometria. Vamos isso. fazer o seguinte: hoje, nossa primeira aula é tipo um médico aqui. Eu vou Uhum, ter que avaliar o que tu sabe, o que tu não sabe, vou ter que te fazer umas perguntas meio idiota, umas que tu sim. vai não saber responder, só para Uhum, eu entender bem o que tu tá uhum, fazendo, né? Daí, sim. nas próximas aulas, eu tô com uma ideia do que te ensinar. Acho que a gente vai focar em trigonometria desde o começo. Sim, Mas ok. hoje a gente vai fazer umas coisinhas diferentes. Até porque, apesar de tu estar vendo trigonometria agora em pré-cálculo, envolve também coisas que não são trigonometria, como por exemplo essa questão. Aqui ele Uhum, está pedindo que tu resolva essa equação. sim, Bem, quando ele pede para nós resolvermos uma equação, ele está pedindo basicamente qual o valor de x. sim. Qual o valor de x. Normalmente, nós isolamos o x Uhum, para encontrar o valor. Né? Por exemplo, quando nós temos uma equação dessa aqui, 2x mais 3 igual a 1. Você uhum. conseguiria me dizer qual é o valor de x aqui? Então, eu teria que subtract 3, aí ficaria -2 no caso. Não é -2? Isso, Do ficaria lado -2. direito? Isso, do lado direito. E aí eu dividiria o 2x por 2 para passar o 2 para o outro lado. Aí ficaria -2 dividido por 2, que aí sim daria -1 a resposta. Ou seja, x é igual a -1. Certo? Perfeito, então você está manjando de álgebra, conseguiu até fazer de cabeça, Não, eu exatamente. amava a álgebra. A álgebra era. Nossa, eu amava a álgebra. É, aqui a gente só vai avançar um passo a mais, então acho que você vai curtir até essa matéria aí. Ok, Vai porque. dar boa, relax, relax. Você só, É, só começando. Você tem quantos anos mesmo? eu tenho 17. Não, tá de boa, tá de boa. É. Porque quando você for ver cálculo mesmo, daí que você vai aprender matemática para valer e tal. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada, né? Mas tinha uma menina que ela era a melhor aluna de um dos melhores colégios aqui da minha cidade e Uhum. ela reprovou em cálculo, sabe? Enquanto eu Uhum. passei. Por quê? Porque eu foquei bastante, estudei bastante quando entrei no curso. Então, Uhum. claro, tá fazendo pré-cálculo justamente para entrar bem, mas vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai entender Sim. bem as coisas. É. Então tá, a ideia aqui é o seguinte, não dá para isolar x. Não dá para dizer x igual a determinada coisa, não dá para passar de um lado para o outro, que nem tu fez aqui, né? Que Uhum. basicamente eu passei o 3 do outro lado, ficou 1 menos 3, e daí de fato fica menos 2, como você falou, e agora Uhum. o x passa dividindo. Bem, aqui a gente encontrou o valor de x por comparação. Como assim comparação? Nós temos o x, nós temos um sinal de igual, nós temos o 1 Uhum. x igual a 1. Então eu comparo o x do lado esquerdo do lado direito, pronto. É por isso que o x é igual a 1. Eu Sim. consegui por comparação. Mas nem sempre é possível num cálculo matemático eu encontrar o valor de x por comparação. Uhum. Por exemplo, a quadratic formula, que você aprendeu há pouco tempo, lembra? Sim, aprendi há pouco tempo. Isso. A fórmula quadrática, Uhum. ela é justamente uma situação como essa, onde tu não consegue isolar o x. Não Uhum. tem como tu isolar o x sempre, 100% das vezes, quando tu tem uma equação de segundo grau. Sim. Não tem. Uhum. Então tu faz a quadratic formula para conseguir encontrar o valor de x por um outro meio, por uma outra técnica. Uhum. Vai ter o delta, vai ter várias coisas, né? Sim. Não é o caso geral, né? Não é o caso que eu fiz anteriormente, por exemplo. Mas existe algo na matemática que eu gosto de dizer bastante, que a gente sempre tem que ir pelo que a gente conhece bem. Apesar de ter um monte de seno e tal, e a gente saber que existe várias leis que envolvem seno, várias propriedades, Uhum. a gente repara de forma bem clara que este seno está ao quadrado, enquanto este seno de x não está ao quadrado. Né? Sim. Bem, isso lembra a equação que eu acabei de mostrar para ti, uma equação de segundo grau. Uhum. E uma equação de segundo grau, eu e você sabemos resolver. Né? Sim. Portanto, se eu por acaso chamar o seno de x de u, Uhum. no lugar de seno de x, eu vou colocar u. Então, Uhum. em vez de 2 seno, eu vou colocar 2 vezes u. Só que como o seno está ao quadrado, u ao quadrado. Entendeu a Ah, ideia? sim. Beleza. Ali, como o seno está sozinho, u apenas. Isso é seno, seno x. Isso é seno x. Só que eu estou chamando ele de u. Por Uhum. que, que eu estou fazendo isso? Para complicar? Não, claro que não. Para Pra ser simplificar. mais Porque fácil. agora. Porque agora eu olho para isso, pô, isso aqui eu sei resolver.
Isso aqui é uma equação de segundo grau. Uhum. Eu posso fazer a fórmula quadrática. Sim. Não é mesmo? Pois é. Bem, para fazer a fórmula quadrática, então a gente sabe que deve resolver o delta primeiro. Sim. Pô, tu deve estar olhando eu fazendo no Paint, assim, deve estar pensando, pô, esse pessoal do Brasil ainda mora na selva e tal. Porque o Paint ninguém mais usa, né? Olha, Não, pra falar a mas... verdade, eu nem sei o que é isso. que você provavelmente usa o Mac, né? Eu uso Mac, Nossa, então piorou mais ainda. Eu uso Windows aqui. Não, eu uso Mac. Entendi. Você já veio... Bem, você foi morar 4 anos atrás, né? Sim, Então eu fui você morar. morava no Brasil aqui. Eu nasci no Brasil, eu morei na Turquia já por conta do trabalho do meu pai, na Espanha, mas eu sempre ficava lá um ano e voltava. E eu vim morar aqui em agosto de 2017 por conta do trabalho do meu pai. Meu pai, ele é técnico de vôlei de uma das faculdades aqui, da Georgia Tech. E nisso a Tô gente se mudou. sabendo, tô sabendo. A hora que eu vi a foto dele, assim, com o time medalhista olímpico, eu pensei, pô, quem é que coloca, né? Só se o cara trabalha lá. Não, Daí eu percebi que sim. Aí a Muito gente legal. veio morar aqui, eu vim pra cá não sabendo falar um A de inglês, tive que aprender desde o início, e agora meu português é uma bosta e meu inglês é bom. Legal, pô. Mas assim que é bom, né? Sim, Aprender várias coisas. Tu já fez alguma coisa que, né, poucos brasileiros vão ter oportunidade, que é morar fora e tal. Né? Não, exato. Não, no começo eu odiava morar aqui, mas agora eu sou muito grata, eu vi a oportunidade que eu tenho, coloquei na minha cabeça. Não. Sim. Um dia, quem sabe, eu vou aí também. Eu dou aula para bastante gente que mora nos Estados Unidos. Eu tenho uma família que eu dou aula assim que mora na Virgínia. É perto de onde você mora? A Virgínia é um pouquinho mais para cima. Eu tô na Geórgia. Geórgia é tipo bem em cima da Flórida. Virgínia é bem lá em cima, é bem frio. Não gosto. Imagino. Bem, até aqui já é muito frio para mim, não dá. Estados Unidos de fato é em vários lugares mais frio que aqui, né? Não, exato. E se mudar do Brasil, que o frio é 10 graus, e vir para cá que, por exemplo, ontem tava fazendo 2 graus, e nem é inverno ainda. Nossa. 2 graus? Nossa! 2 graus de manhã. Pois é, 2 graus de manhã. E nem é inverno ainda. Nossa, meu coração até odeio. Então, pô, eu moro no sul, eu adoro frio. E meu ar-condicionado tá estragado, então se você reclamar do frio me dá raiva. Tá? Nossa, eu odeio frio. Eu sou de São Paulo, mas meu pai é do Rio de Janeiro. Então, nossa. Então tu deve ter alguma coisa de calor genético, assim. Sim, eu amo calor, meu Deus. Se eu pudesse, o ano inteiro. Então se liga só. Enquanto a gente conversava, eu resolvi uma equação de segundo grau, né? Sim. O U é a minha variável, mas daí entra uma questão interessante, né? O problema, como eu escrevi aqui, pede o valor de x. E eu estou fazendo uma conta que envolve U. Isso é um problema? Não. Porque a hora de eu encontrar o valor de U, eu posso utilizar essa expressão para encontrar qual é o valor de x. Já que aqui nessa expressão tem uma relação direta entre U e x, não é mesmo? Sim. Então, por enquanto, eu resolvi a fórmula quadrática. Eu não sei se tu manja bem de fazer ela, mas para ti é tranquilo ou não é? É mais tranquilo. Eu consigo fazer, às vezes eu faço uns errinhos bobos, mas eu consigo ver onde eu errei e, tipo, me conserto. Perfeito. Me conserta é bem quem fala inglês mesmo. Exato. Legal. Minha mãe ouvir isso, ela me mata. Tudo bem, estou acostumado a ter muito aluno de fora. Bem, então aqui vai ficar... Bem, quando eu resolvo uma equação de segundo grau, eu gosto de indicar o fato de que eu estou encontrando duas respostas, né? Que, de um modo geral, são as raízes. E eu gosto de indicar também para os meus alunos, já quando eu estou começando com eles, o que são raízes, né? Porque a gente escuta muito isso na escola, raízes, o professor não para de falar o que são raízes, mas a gente não consegue identificar o que são as raízes na prática. Bem, eu vou identificar para ti. Aqui a gente tem um plano cartesiano e nós temos, então, uma parábola. Sim. Por que eu desenho uma parábola e não uma reta, ou uma exponencial, ou um logaritmo, ou uma raiz? Bem, porque é uma parábola, porque é uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau forma uma parábola. Se tu vê uma parábola, é porque é equação de segundo grau. Se tu vê uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Acabou. Tu nunca vai ver uma coisa como essa dar uma reta. Não tem como. Bom? Então, é da natureza dessa equação de segundo grau dar uma parábola. Muito bem. Então, bem, a parábola,
ela tem esse comportamento curioso, que ela vai e volta, né? Sim. Beleza. Bem, esse comportamento causa uma situação diferente da reta. Por exemplo, a reta aqui, ela está passando em um ponto especificamente aqui no eixo X. Muito bem. Enquanto a parábola passa em 2. Sim. Esses pontos onde ela passa no eixo X é o eixo horizontal aqui, são as raízes. Raízes, roots, são os valores onde a gente cruza o eixo X. Porque parece mesmo como raizinha de árvore, né? Ela tá crescendo, tem a parte aqui de baixo, tipo uma arvorezinha. Sim. Bem, então os valores que tu vai encontrar de U são justamente os valores... Bem, aqui como a gente está falando de U, né? Devia ter posto um U aqui. São os valores que vão aparecer agora da nossa conta, tá? Que eu gosto de chamar de U- e U+. Porque tem sempre um que é menor e um que é maior. Tá bom? E em especial, tem um detalhe muito importante que eu quero que tu grave. Depois tu vai reassistir a aula, caso tu tenha tempo. Porque é mega importante para entender qual é o poder da equação de segundo grau. Quando tu joga esses valores específicos que nós vamos encontrar aqui, resolvendo esse cálculo, a função tem um determinado valor, que é 0. Então, são os valores que zeram a função, são os zeros da função, ok? Então, você joga esses valores, a tua resposta aqui vai ser 0. Porque já está aqui mesmo, né? Está encontrando para que seja 0. Quais são os valores de U que vão fazer dar 0, entendeu? Sim. Então, isso é mega importante, por isso que o estudo das raízes é tão importante. Então, agora, nós vamos fazer o menos e o mais. Então, o menos é este carinha. Bem, só que é este carinha aqui com a raiz feita e multiplicado embaixo. Né? Então, tá aí. Bem, quando eu estou falando do menos, então eu pego só o menos. Né? Eu estou falando do o menos, estou falando da minha raiz com o menor valor. Então eu pego só o menos. E agora, o mais para o mais aqui. E daí vai ficar... Bem, aqui vai ficar basicamente menos 2 sobre 4, que é menos 1 meio. E aqui vai ficar 1. Então significa que as raízes são menos 1 meio e 1. Isso resolve a nossa conta, Giovana? Nesse caso, não, eu acho. Porque a gente teria, porque a gente teria que colocar... Primeiro, porque isso envolve meio que o unit circle, certo? Por conta do sin x. Aí eu teria que ir no unit circle graph, which I have it here. E eu teria que achar o valor do... que seria negative 1.5 e 1. E 1. Isso. A ideia é nós realmente estamos procurando o valor de x e ele está associado com sen. Essa é a questão. Sim. Bem, seno de x, né? E nós encontramos o valor de u, que também está associado com seno de x. Seno de x é igual a u. E nós encontramos dois valores de u, que são esses dois aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses valores de u e colocar aqui. Então, nós vamos ter duas situações. Quando o u for menos 1 meio, então aqui vai ficar menos 1 meio. E nós temos também quando é 1. Sim. Ok? Então, aí vai entrar este conhecimento que você está falando do círculo unitário. Porque esses valores aqui, eles são valores que são bem explícitos no círculo unitário. Claro, porque o círculo unitário ele tem infinitos valores, né? De 0 a 2π, existem infinitos valores. Sim. Né? Mas nós temos dois valores muito específicos aqui. Quando que o seno de x é menos 1 meio e quando que o seno de x é 1? Né? Bem, isso você pode usar uma calculadora para descobrir, ou não sei, as informações que você tem aí, né? Você tem uma calculadora boa, científica aí? Ah, eu tenho. Deixa eu pegar. É aquelas gráficas, né? Não necessariamente, não precisa ser tanto assim. Eu tenho essa daqui, ó, que é a que eu uso geralmente. Eu não fico te vendo durante a aula. Ah, você não me vê? Ah, desculpa. Eu só vejo a tela. Ah, então tá. É uma que tem... É uma gráficas, eu acho que é. Bem, não é necessário tanto. Eu vou te mostrar o que eu gosto de usar para resolver esse tipo de situação, que é um site muito bom, que se você fizer provas online, vai te ajudar bastante, que é o Wolfram Alpha. Ele resolve muitas contas. Então, nós acabamos de encontrar seno de x igual a menos 1 meio, certo?
Bem, eu acabei de escrever seno de x igual a menos 1 meio aqui. Vamos ver o que ele me fala sobre x. Vamos ver. Bem, ele me dá várias soluções horríveis. Não é isso que eu quero, isso não vai me ajudar. Realmente falhou na missão, o Fran. Vamos para Simbolado, então. É um outro software bem interessante. O Wolfram não funciona bem em algumas situações, mas ele é mais poderoso em outras. Então, aqui, menos 1 meio. Vamos ver. Vai rolar. Ó, de novo. Bem, ele deu a resposta aqui, só que eu não gosto da forma que ele deu. A resposta é 210 graus, ok? X é igual a 210. Então, o que significa isso, né? Se você agora colocar na sua calculadora seno de 210, o que vai aparecer é justamente menos 1 meio. Exato. Só que vai funcionar para 330 também. Faz aí, seno de 330. Seno de 330 seria menos 1,5. Sim. Isso. Por que isso acontece? Por causa de uma característica da função seno, que é ela ser periódica. Ela repete seus valores. Olha só. Se a gente fizer o gráfico da função seno, dá esta ondinha aqui, tá vendo? Sim. Então, por que isso ocorre, né? Porque a seno é assim, ela é uma função periódica. Ela é uma onda, e como a gente sabe, ondas, né, se repetem, e elas se repetem num determinado período, né? Esse período de repetição é 2π. Então, por exemplo, eu acabei de colocar seno de x aqui. Se eu colocasse, por exemplo, seno de π, ela vai ficar um tanto defasada, né? A curva roxa parece que ela está um pouco para frente, né? Sim, exato. Pois é. Mas a função seno, ela tem um padrão de repetição que é de 2π em 2π. De 2π em 2π ela volta. Sim. Então, se eu colocar 2π... Eu lembro que eu aprendi esse negócio de gráfico já. Pois é. Também me deu um pé na bunda. Só umas características aqui para simplificar, tá? Só para tu entender a ideia por trás de uma função periódica, que é esse padrão de repetição, né? Ela vai e volta para os mesmos valores, né? Sim. Então é isso. Tá? Então por isso que tem duas respostas ali entre 0 e 2π. Agora, tu tem infinitas respostas, na verdade, que correspondem àquilo lá. Sim. Então é isso que tem que cuidar. A outra era 1, né? Então eu vou pôr isso. Tu vai ver que vai dar 90 graus. 90 graus. 90 graus e seus semelhantes. Sim. Por quê? Porque se tu pensa no círculo unitário, vou fazer o desenho agora. Né? Acho que isso vai te ajudar. Eu tô fazendo, vários spoilers de várias matérias diferentes, sabe? Porque eu quero te dar um panorama geral para entender o que tu sabe e o que tu não sabe. É tipo uma avaliação. Sim. Não, isso ajuda, porque esse Unit Circle, nossa, ele acabou comigo, literalmente, foi uma coisa que, nossa, acabou comigo. Eu chorava pra minha mãe e falava assim, mãe, pelo amor de Deus, vai me buscar na escola, porque eu não aguento ficar nessa classe. É por isso que o Unit Circle já aparece no meio de uma cruz, assim, pra tu chamar Jesus, me ajuda. Tá difícil. Mas esse é o plano cartesiano, relax. Sim. Ainda não é a cruz do sacrifício. Então nós vamos aqui fazer o Unit Circle. E o legal do Unit Circle, bem, primeiro, ele está na origem, né? Então, ele, apesar da gente, sabe, de uma forma geral, colocar y e x aqui, quando a gente pensa no círculo trigonométrico, né? A gente pode associar a seno e cosseno aqui. Porque cosseno vai estar sempre associado com os valores da horizontal, enquanto o seno é da vertical. Sim. Bem, de uma forma geral, para ser bem preciso aqui, eu vou colocar y e x. Ok. Bem, esse círculo, ele é unitário, tem raio 1. Então, qualquer lugar aqui que eu passe, vai ter 1, porque isso é a definição de um círculo. Né? Então, por exemplo, aqui é 1. Muito bem. O raio é 1, mas não significa que o valor do seno de x é 1. Sim. O seno de x está aqui. E a hora que eu faço a projeção desta reta aqui, eu vejo que este tamanhozinho é menor que esse. Sim. É uma projeção, ele é menor. E este valorzinho aqui, o valor que vai aparecer aqui, é justamente o seno do... Vou tirar o x aqui.
porque eu estou falando de um ângulo, o seno de θ. E qual é o θ? Θ é este ângulo aqui. Θ é o ângulo que a reta azul, no momento que ela cria essa projeção, faz com o eixo horizontal. Sim. Se o meu português estiver muito rápido, às vezes você fala, tá? Não, sem problema. É o meu português que é um lixo mesmo, sem problema. Mas o teu listening tá tranquilo de português, Não, né? sim, tá tranquilo. É só palavras bem, tipo, que poucas pessoas usam, tipo, que eu não entendo. Mas, tipo, coisa de matemática assim eu entendo. Tá bom. Então, o valor de tamanho que esta coisinha azul terá é justamente o valor do seno deste ângulo. Enquanto... Bem, por quê, né? Porque, novamente, o vertical está sempre associado ao seno. Enquanto aqui está associado ao cosseno. Isso vem também da teoria do triângulo, né? Seno, cosseno, tangente. Lembra? Sim. A da trigonometry. Sim. Então, aqui nós temos... Bem, tá horrível isso aqui. Deixa eu pintar do jeito certo. Então, este seria o valor do cosseno de θ. Mas eu estou dizendo assim, de fato. Se, por exemplo, aqui for 30 graus... E se tu jogar, tu vai saber que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. É um fato. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O tamanho laranja aqui é raiz de 3 sobre 2. Entendeu? O tamanho ali realmente é raiz de 3 sobre 2. Se tu medir com uma régua, vai ser raiz de 3 sobre 2, entendeu? Sim. Esse é o poder. É o poder. Então, bem, é isso. Sim, então, faz sentido. Faz sentido, né? Muito bem, muito bem. Então, que temos aqui... Bem, não tem mais nada. Resolvi a conta. Veja, passou primeiro por você identificar um padrão de equação de segundo grau, por ter termo igual ao quadrado e normal, resolver a equação de segundo grau pelo método da fórmula quadrática, entendendo o que é a tua solução. Sim. E sabendo que essas soluções... elas estão relacionadas com o que você realmente quer, que é o valor de x, relacionados dessa forma. Foi a condição inicial aqui do nosso problema, né? Sim. E, bem, uma vez então que você sabe que são aqueles valores, você, conhecendo o círculo trigonométrico, ou usando o Symbolab, você vai encontrar os valores aqui, ok? Sim, perfeito. Então, é isso. Tipo, tá vendo aqui, ó? Seno de x igual a 1. Quando que o seno de x é 1? Quando que a altura é 1? Porque eu estou falando que seno é sempre essa projeção dessa reta aqui no eixo y. Sim. Mas quando que a projeção vai ser 1? Quando estiver aqui em cima. Porque quando ela for 1 vai ser o raio, entendeu? Sim, que seria 90 no caso. Exato. Então você está entendendo, pô. Está entendendo melhor do que você imagina que você está entendendo. Beleza. Só aqui no médio do Brasil, para eles é, sei lá, qualquer coisa, aramaico, não, matemática no Brasil me matava. Nossa, eu não entendia nada de matemática no Brasil. Os professores têm que nivelar por baixo, daí alguém que quer entender de verdade, tipo, tu acaba não entendendo. Né? Não, Esse é o pó. No Brasil, nossa, eu tava falhando todas as minhas classes. Cheguei nos Estados Unidos, tudo 90 pra cima. Tudo A. Espero que é porque você tenha se esforçado mais também. Sim, não, esforçado mais. Aqui a escola também é mais fácil. Aqui no Brasil, cara, as coisas que eu já vi, eu parei de dar aula, né, por vários motivos, parei de dar aula em escola. Até só tô te dando aula agora porque eu larguei um emprego numa federal que eu tinha até semana passada, na Universidade Federal. E, cara, as coisas que eu vejo, ridículo. Mas a gente vai conversando sobre isso nas nossas próximas aulas, porque é um negócio me barra pesado, assim. Sim, bem, de toda forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar o que nós acabamos de fazer, tá? Para você usar como referência para a resolução dessa questão que está aparecendo na sua frente. Eu, quando ensino, gosto de ensinar pelo método um tanto socrático, assim. O Sócrates, filósofo grego, ele falava que você só aprende de verdade quando você tenta e você percebe aquilo que não sabe, né? Eu só sei, não, ele falava, só sei que nada sei, né? Então, por causa disso. Então, a gente tenta, percebe que não sabe, e aí tá surgindo conhecimento. Portanto, eu vou pedir para tu começar essa questão sozinha, vou te dar uns 5 minutos, e daqui a 5 minutos eu venho e te pergunto como é que tu tá. Eu não vou ficar aqui, porque senão tu vai ficar perguntando coisa, e daí tu não vai perceber o que tu não sabe, entendeu? Tá bom. Eu, quando faço uma conta, já faço conta há 15 anos. Então, eu já tô acostumado a ir pelo caminho certo e tudo mais, mas você não, né? Então, pode ser que você tenha uns perrengues aí. Então, você vai me dizer, vai me mandar uma foto, então tenta fazer bonitinho no seu caderno, onde você estiver fazendo, tá? Tá bom. Então, tá bom. Daqui a 5 minutos eu volto, beleza? Tá bom, perfeito.
2. Dois. Eu posso plus 1 equals 0. So it's going to equals 0. Thunder, não. Caraca, insano, hein? Você foi muito rápido. Nossa, eu tento fazer o mais rápido possível, às vezes, porque eu acabo logo. Eu tento fazer, mas eu acabo logo com a sofrência. Ah, tá. Bem, realmente não esperava por tanta velocidade. Bem, eu fico até meio abismado. Eu acho que eu demorei demais explicando aquela coisa. Então. Não, óbvio que não. Eu tô Você falou que não estava resolvendo essa lista, né? Então, porque, pra falar a verdade, eu tentei, tipo, hoje, depois da escola, eu fiquei tentando fazer esses mesmos exercícios, tipo, de novo, até eu aprender. Só que, tipo, eu ainda não tenho certeza, entendeu? Do que eu faço. Tipo, eu ainda não tenho certeza se eu tô 100% correta. Não, na real, eu sou um professor muito bom, então, porque se tu tá me dizendo isso, não, e tu aprendeu tão rápido assim, caraca, eu tô impressionado. Não, você realmente me ajudou, porque eu tava perdida. O problema é que meu pai já até brigou comigo por isso. Eu não entendo matemática pela minha professora, porque eu acabei não gostando dela. E eu sinto que quando você não gosta do professor, fica mais difícil de você aprender a matéria. De fato. Então aí eu ficava meio tipo, nossa, não tô entendendo isso, sabe? Não tô entendendo isso. Aí eu falava, porque ela não sabe ensinar. O que ela realmente não é uma das melhores. Tipo, outro dia eu não entendo isso, senhora Deng. E ela, tá bom, vamos continuar. Tipo, ela me ajudou. Tipo, ela só falou. Tipo, ela falou, vocês entenderam isso, classe? A gente, não. Ela, tá bom, continuando. Eu falei, tá bom, então tá. Aí ferrou demais, hein? Exato. Não, aí me complica, sabe? Aí eu fico meio... Muito bem. Então, fizemos essas contas interessantíssimas associadas com a equação de segundo grau. E aqui, qual é a sua ideia para encontrar o valor de x? Você tem alguma ideia? Então, nesse caso, eu não faço a menor ideia, porque não é só a sin and cos, tipo, não é só, tipo, um sen, sabe? Tipo, é sen e tangent. Então, quando você sabe que a tangente está associada com o seno, né? Sim, sei que está associado, mas eu não faço a menor ideia de como fazer esse. Tá bom.
De fato, nem sempre tu vai resolver por aquele método de fórmula quadrática, né? Às vezes você vai ter que fazer alguma álgebra diferenciada. A ideia aqui é, novamente, encontrar o valor de x. Então, em outras palavras, qual é o valor de x que vai fazer tangente de x vezes seno ao quadrado de x ser igual a 3 tangente de x? Essa é a pergunta. Sim. Se a gente não precisar resolver fórmulas e coisas mais complicadas, tipo as últimas, perfeito. Então, bem, nós, de uma forma geral, entendemos bem as funções trigonométricas quando elas são iguais a zero. Tipo, eu sei qual é o seno que faz ser zero, eu sei qual é o valor do ângulo que faz para ser zero, tipo, eu manjo bem quando as coisas são zero. Então, por isso eu estou passando, neste momento, o 3 tangente de x para o outro lado, para que tudo fique igual a zero, ok? Sim. Beleza. Bem, primeiro passo está aí. Agora, eu, conhecedor de matemática que sou, percebo que, de fato, se eu jogar zero aqui, zero, ou seja, se x for zero, vai ficar zero igual a zero. Então, um dos valores é zero. Mas será que é só esse? Bem, é isso que a gente vai pensar. Tá bom. Nós podemos perceber melhor quais são se nós deixarmos os termos que são semelhantes em evidência. Evidência é deixá-los sozinhos de um do lado, sozinho do lado de um parênteses ou do lado do igual, se for o caso. Então, aqui como nós temos tangente de x, uma do lado da outra, a gente vai colocar assim, ó, tangente de x e vai multiplicar pelo que eles estão multiplicando. Esse primeiro tangente está multiplicando o seno ao quadrado. Sim. E este outro aqui está multiplicando 3. Igual a zero. Tá. Beleza. Então agora nós temos uma expressão muito mais interessante de estudar. Por quê? Porque agora está bem evidente algumas coisas. Veja, se este cara for zero, ou seja, se a tangente de x for zero, se só a tangente for zero, tudo é zero. Porque zero vezes zero é zero. Quer dizer, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, independente do valor que tiver aqui dentro, vai dar zero, entendeu? Sim. E, da mesma forma, se o que tiver aqui dentro do parênteses for zero, também, independente do que seja a tangente, vai dar zero. Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Beleza? Sim. Muito bem. Então, a gente olha para a tangente. O que é necessário para que a tangente seja zero? Bem, isso vai do nosso conhecimento de tangente. Tangente de que é zero, em outras palavras? Se nós sabemos que a tangente, por sua vez, é seno dividido por cosseno, o que vai acontecer aqui é que o que tem que zerar é o seno, né? Sim. Então, por que é o seno? Porque está na equação? Porque está na parte de cima. Ah, tá bom. É seno dividido por cosseno, não é mesmo? Então, não existe um valor que eu coloque na parte de baixo que vai fazer a função zerar. Ah, e se eu colocar zero aqui, professor, vai ficar infinito essa conta. Não dá para dividir por zero, lembra? Sim. É proibido dividir por zero. Então, nós sabemos qual que é o valor de seno que faz o seno ser zero, né? Qual é o valor de x para que seno seja zero? Sim. O valor de x é zero. Zero e todos os 2πn's possíveis, né? Só que como a gente... 2π por causa daquele comportamento de repetição, né? Cada repetição é 2π. Então, por isso que tem esse 2πn, onde n é a quantidade de repetições. Mas, como nós estamos preocupados... Bem, se não estamos, agora eu vou preocupar. Nós estamos preocupados apenas em ângulos entre 0 e 2π. Acho que isso foi uma condição lá da pergunta também. Então, a gente não vai se preocupar com as outras possibilidades de zero. Só com a primeira, que é quando x é zero. Ok? Muito bem. Então, agora sobre este aqui. Quando que este rapazinho dentro do parênteses é zero? Essa é a nossa pergunta. Qual é o valor de x para que isso aqui seja zero? E aí? E aí? E aí? Eu teria que tirar o 3 do lado esquerdo e adicionar ele do lado do zero, certo? Sim, claro. Você pode fazer assim. Seno ao quadrado de x igual a 3. Mas aí surge a pergunta.
essa equação tem solução? Porque o seno, ele é uma função interessante, ele é o que a gente chama de função limitada. Em outras palavras, a sua imagem, ou seja, os valores que ele pode nos dar como resposta, não são qualquer um, são valores bem específicos. Né? Eu vou te mostrar isso no sitezinho. Uhum. Ó, eu quero que tu entenda, essa ideia ela é bem avançada, bem interessante, tá? Que tem a ver com imagem, que eu vi que é algo que eventualmente... Bem, é algo que eventualmente é cobrado em pré-cálculo. Sim. Tá? Então, a imagem de uma função. Né? Nos Estados Unidos, aí, eles chamam de range. Sim. Okay? Aqui a gente chama de imagem. Uhum. Então, bem, qual é o range da função seno, né? Primeiro, você tem que entender o que é range. Range são os valores possíveis de você receber da função. Resumidamente, são os valores de y. Então, a gente nota que, apesar de ela ser, né, ela ter do menos infinito ao mais infinito de valores de x, olha só. Né? Pode ter qualquer valor de x. Mas os valores de y são bem específicos. Só vai até 1 e só desce até menos 1. Sim. Então, tu nunca vai ter um seno ao quadrado igual a 3. Porque o valor máximo é 1. Como é que vai ser 3? Não tem como. Né? Agora, veja como essa função é diferente de, por exemplo, x quadrado. Vira x quadrado, mas cai por bonitinho aqui para você ver. Ó, x ao quadrado. Veja que x ao quadrado ela não tem uma imagem range limitado. O range é até o infinito. Sim. Ó, ela vai subindo. Enquanto o seno está paradinho ali em um mesmo. Não passa de um. Então, são características diferentes das funções. Por isso, se eu entrar agora nas soluções aqui e escrever o que apareceu para nós, que é simplesmente seno ao quadrado x igual a 3, olha só o que vai aparecer. Sem solução. Então, não existe o valor de x que faça o seno ao quadrado de x ser igual a 3. Novamente, por causa dessa característica limitada da função do seno, tá bom? Ah, tá bom. Entendi. Entendeu mesmo? Sim. Então, tá bom. Então, beleza. Né? Até mesmo se eu desenhar o gráfico do seno ao quadrado, né, que seja. Vou escrever o seno ao quadrado de x aqui. Pô, caramba. Deixa eu escrever o jeito certo aqui. Seno x. Caramba. Ai. É meio ruim mexer nesse software. O dia que você tentar, você vai ver que é tenso demais. Seno ao quadrado. Agora, de x. É que seja. Ó, seno ao quadrado de x dá uma curva desse jeito. Então foi para cima. Foi para cima, basicamente é isso. Não mudou nada. Continua sendo limitado em 1, né? Porque o maior valor que o seno pode ter é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então, é isso. Ah, entendi. Faz sentido. 1 ao quadrado, que é o maior valor possível para ele, é 1. E qual é o menor valor? Menos 1. Menos 1 ao quadrado? 1 também. Então, só vai ter o valor máximo de seno ao quadrado de x1. Então, na hora que nós voltamos para a nossa page, aqui, nós vamos ter que, bem, daqui, na matemática, normalmente a gente chama isso aqui de conjunto vazio. A solução é esse conjunto vazio, ou seja, não há solução. Então, no caso, para nossa função, só a parte da tangente importa. O único valor de x, então, que zera essa bagaça é 0. Então, ok. Só isso. Então, essa foi a técnica dessa vez. Agora eu vou te cobrar uma extremamente parecida, só que com um detalhe muito curioso. Se tu reparar, daí eu vou ficar impressionado. Eu também, porque essa eu já não sei, não tenho tanta certeza. Vai dar tudo certo. Deixa eu achar aqui. Achei. Acho que era essa que eu queria, essa mesmo. Ela é um pouco mais fácil, porque é a 5, né? Que eu fiz era a 7. Mas pode causar uma confusãozinha aí. Então, novamente, vou te dar uns 5 minutinhos. A hora que você terminar, você me manda a foto, beleza? Ok, perfeito. Vou te mandar o que eu acabei de fazer também, para você ter como referência. Ok.
transfer 10 squared 10 squared x 10 squared x cosine of x minus tangent squared x equals 0. So get divided. That's probably not right. Eu tenho quase certeza que não tá certo. Vamos ver. Porque essa eu fiquei meio confusa. Mas você reparou que tinha algo de semelhante com o que havíamos feito, né? Sim. Vamos ver o que você fez aqui. Porque o tangent deu 0. Isso Tangente deu 0, beleza. De fato, se o tangente for 0, vai ficar 0 dos dois lados e temos uma igualdade. Isso. Mas será que é apenas essa igualdade que nós temos? Não é mesmo? Você isolou a tangente e tangente ao quadrado, cosseno de x menos 1. Muito bem. Então, para a tangente de x, bem, não é que o tangente deu 0, né? Nós estamos procurando o valor de x que faça a tangente ser 0. Sim. Qual que é o valor de x que faz a tangente ser 0? 1 ou 0? Não, 0. 0, isso. Que nem no problema passado, né? Sim. Isso. Então, muito bem. Mas dessa vez nós temos uma situação que é possível de acontecer.
É possível que cosseno de x seja igual a 1. Uhum. Então é possível que essa coisa dentro do parênteses zere. Qual que deve ser o valor de x para que o cosseno de x seja 1? 1. Não, Certo? não. Qual o valor de x? Isso, zero. Se você colocar na calculadora agora, o cosseno de zero é 1. Então, novamente, o único valor é zero. Não tem aquele 1 ali. Se o x for 1, não vai acontecer nada. Não vai zerar. Uhum. x1 não tem nada a ver aqui. Ah, então literalmente nada a ver o cosseno. Nada a ver mesmo, 1. O 1 não tem nada a ver. O 1, tu tem que entender ele... Bem, tu tem que entender que o que tu está procurando é o valor do x, não é mesmo? Sim. O valor de x que zere tudo, não é mesmo? Uhum. Então, se tu jogar 1 no lugar do x, não vai acontecer nada. Sim. A tangente de 1 deve ser 0,2, sei lá. O cosseno de 1 deve ser 0,002, alguma coisa do gênero. Então não tem nada a ver, sabe? Tu tá confundindo as coisas. Eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer que o cosseno de x como um todo fosse 1, certo? Uhum. Mas não é o x. É o cosseno de x que é 1. Quando que o cosseno de x que é 1? Quando o x é 0. Essa é a ideia, entendeu? Sim. Quer saber o valor de x, não do cosseno de x. Só que para encontrar o valor de x, você precisou pensar qual que era o valor do x que fazia o cosseno de x ser 1. E é o zero. Então a única solução é o zero. Ah, entendi. Tá, entendi. Ok? Sim. Então, beleza. Bem, eu vou tentar... Bem, eu vou te apresentar uma coisa, já que a gente não tem tempo para fazer mais nada. Eu vou te apresentar o material que eu quero passar para você nas próximas aulas, que envolve trigonometry. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, sabe? Uhum. Então, até porque, nós temos muito tempo ainda para estudar e tal. Quando que tu vai ter uma primeira prova que envolve isso, me diz? Então, eu tive um quiz sobre essa matéria ontem. Provavelmente não fui bem, mas, né, posso fazer. E o teste, se eu não me engano, acho que vai ser semana que vem. Não sei, ela não fala meio que pra gente, ela fala um dia antes. Aham. Daí sim, a gente pode focar na matéria do teste em si, mas se for para aprender o conteúdo, eu acho bom a gente seguir por esses livros aqui. Até tu vai dando uma aprendidinha em português de novo, né? Já Sim, que o livro é em exato. português. Temos aqui essa parte de proporcionalidade e semelhança, que é de onde surgem as relações de seno, cosseno e tangente, sabe? Então, o seno e cosseno parece meio largado às vezes, mas ele surge dessas proporcionalidade e semelhança, que tem a ver com retas paralelas, teorema de Tales, algumas coisas fundamentais do triângulo, tipo bissetriz, umas retas especiais, teorema de Pitágoras, por aí vai. Daí, depois disso, começa esse assunto aqui de trigonometria nos triângulos, que é onde a gente vê, de fato, seno, cosseno e tangente, relações trigonométricas entre si, senos importantes e regras, né, propriedades que envolvem seno e cosseno, como a lei dos cossenos e a lei dos senos, que é o que tu estava vendo hoje. Né? Sim. E também relações que envolvem áreas, coisas do gênero. Tá Ok. Então, eu acho que, como tá bem rápida, pelo que eu reparei, talvez isso em uma semana ou 2 no máximo. Dá para ver tudo. Okay, que no caso do Brasil, é uma matéria de no mínimo uns 3 meses, né? Pois é, nossa senhora. Mas vamos ver isso aí no máximo em 2 semanas, tá bom? Ok, perfeito. Então tá bom. Eu vou te mandar tudo que a gente fez, né? E vou te mandar esse livro também, mas para isso preciso do teu e-mail, tá? Porque ele é meio pesado. Perfeito. Eu mando o meu e-mail para você. Isso, então belezinha. Logo você vai receber no seu e-mail esse livrinho e vai ser bom para acompanhar a aula, beleza? Ok, perfeito. Muito obrigada, então, tá viu? Bom. Eu que agradeço. Logo também eu te mando o vídeo que a gente